Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma live do ABC da Comunicação. Hoje, toda quinta-feira, a gente coloca em debate o marketing em saúde. Obviamente, a gente fala como um todo, mas a gente sempre traz na quinta-feira pessoas que estão atrelado ou atuando no marketing na saúde. Tamara já está aqui com a gente, a SL Promo também, sejam bem-vindos. Sempre esse horário corporativo, das 11 da manhã, um horário diferente. E para você que não consegue assistir esse horário, pode acompanhar no nosso portal e no nosso IGTV, que fica ali todas as nossas lives. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, reputação de marca, né? Hoje todas as marcas estão buscando trabalhar sua gestão de marca e vamos falar com a Gilmara Spino, a CEO da GPS Health. SL Promo, bom dia. A Thalita também. Vamos lá. Só aqui trazer a Gilmara. Iago, bom dia também. A gente sabe que é uma audiência rotativa nesse horário, né? E o pessoal acaba assistindo também depois. Oi, Gilmara, tudo bem? Olá, tudo bom, Luciano? Prazer estar com você de novo. Eu que agradeço ao pessoal da Gramo Branding aí também. A gente tem um comitê aqui do prêmio da área de branding que muitos aí vão acompanhar, aí estão querendo entender essa questão da reputação de marca. Antes de a gente começar o tema, quero te agradecer novamente por participar do terceiro Fórum de Marketing em Saúde. Foi sensacional aí a mesa, o pessoal queria ficar mais tempo, teria muito tempo para discutir. Obrigado pela presença no evento e obrigado por mais o tempo de hoje. Eu achei que você estava, quando eu recebi teu convite para estar aqui com você na sua comunidade, falei, tá vendo? Esse é o jeito delicado de puxar minha orelha, porque lá no painel eu roubei um pouco do tempo da Regina. Imagina, na verdade todo mundo queria mais tempo sobre o tema, né? Eu falo sempre isso, assim, tem alguns temas que, se puder, dá pra gente falar horas, né? E aí eu acho que a gente tem que depois destrinchar muitos daqueles painéis em lives ou webinars específicos. Mas vamos lá, Gil, antes de a gente falar sobre construção de valorização da marca por meio de reputação, queria que você contasse um pouquinho da GPS Health, o que vocês fazem, o trabalho de vocês, e aí a gente entra no tema especificamente da live. Bacana. A GPS Health Brand and Business é uma empresa que só trabalha comunicação e marketing dentro da área de saúde. Nós somos 100% focados. Então a gente até brinca, assim como a área de saúde precisa de especialista tem especialidade A, B, C ou D para cuidar do nosso corpo, saúde e comunicação também não é diferente. Então a gente hoje atua 360, atuamos no território nacional, a GPS está no mercado desde 2009. Acho que hoje nós somos uma das agências mais consolidadas dedicadas a esse nicho. Então, a gente faz desde planejamento de comunicação, dando suporte aos departamentos de marketing, a assessoria de imprensa, a gestão de rede social, relações públicas. E a gente atua com grandes players aí do setor, né? Então, entre os nossos clientes, a Redditor é nosso cliente, a Eurofarma é nosso cliente, a Philips é nosso cliente, então, a IMED, diferentes grupos de anestesia, a ONA é nosso cliente, o IQG é nosso cliente. Então, é uma vantagem para a gente muito significativa a GPS funcionar quase que como um hub. Porque quando a gente identifica uma oportunidade para o cliente A, rapidamente a gente consegue criar algum link com o cliente B. Exemplo agora, não sei se vocês acompanharam, no especial de saúde do Estadão. O Estadão fez o especial pelo Dia Mundial da Saúde. Lá tinha uma matéria sobre acreditação hospitalar, que é algo difícil de sair, né, no jornal de massa. Matéria sobre acreditação, tinha um anúncio do IQG, e no anúncio do IQG ele citava os hospitais, os serviços acreditados pela metodologia Quimento, né, metodologia canadense dele, e ali no meio a gente tinha pelo menos uns 5, 6 clientes nossos. Então, são oportunidades todas que vão se casando, porque uma vai puxando a outra, isso é uma vantagem boa. A gente gosta muito do que faz, somos especialistas em comunicação e saúde. E tem particularidades esse setor, né? Digo, da forma de comunicar, dos stakeholders, precisa entender desse mercado, estudar esse mercado, né? Por isso, até quando você falou dessa especialidade em saúde, é porque tem algumas características importantes desse mercado. Bom, você falou muito sobre reputação, eu achei muito legal quando você explicou o que era reputação, e deu alguns exemplos aí de hospitais.
hoje, como que a gente, pelo menos é o que a gente tem visto desde o momento da pandemia, as empresas falando, né, ou a mídia, a empresa, a importância do propósito, de marcas com propósito, de marcas que tenham reputação, de marcas que se envolvam, e que isso vai ser um legado, e que as pessoas estão olhando para isso. Enfim, isso é uma série de coisas que estão sendo colocadas no mercado já desde o começo aí da pandemia. O Inovando Sua Clínica também está aqui, show. Como que você vê isso? E porque reputação não se constrói do dia para a noite, né? Eu queria que você voltasse nisso explicando um pouquinho sobre isso. E como você vê esse momento que propósito, reputação, legado, envolvimento está tão em alta para diferenciar as marcas? Então, vou começar conceituando, como a gente fez lá no outro módulo, Sim, que eu acho que ajuda ótimo, a acho gente que é muito legal. A entender logo em seguida a resposta a essa questão, né? Reputação é aquilo que os outros falam da gente a partir da imagem que a gente construiu ao longo do tempo, né? Eu lembro que no fórum eu acabei contando 2 historinhas, como a gente tem tempo, vou contar rapidamente, porque acho que ela ajuda a gente a fixar. Sim. A coisa mais importante é entender o conceito antes de dizer qualquer coisa a respeito, né? Então, naquele dia, a primeira história que eu contei era daquele guerreiro chinês, chamado, tinha um apelido, nome de Dragão Adormecido. Viveu ali entre 100 e 200 depois de Cristo, não vou lembrar exatamente o ano, mas estava, na época, uma das épocas mais sangrentas da China, que é a Guerra dos Três Reinos. Ele estava à frente de um comando de um dos reinos. Ele era conhecido por ser a pessoa com mais astuta, mais inteligente, que sempre tinha uma carta ali para sacar da manga, não perdia a batalha de jeito nenhum, e já tinha isso, então, ele destruindo todos os inimigos. Um dia ele para numa cidadezinha, manda o seu exército avançar para a cidade seguinte, enquanto ele descansa. Enquanto ele está ali descansando, um exército inimigo se aproxima. Assim, situação que para ele estava perdida, não tinha como enfrentar os milhares, centenas de milhares de soldados do exército inimigo. E aí, o que ele faz? Ele manda os próprios homens se esconderem, abre a porta dessa cidadezinha, sobe para um lugar bem alto que pudesse ser visto por todos. Conta a história e diz a lenda que ele ainda botou um manto taoísta, tocou um alaúde, botou um incenso e assim numa paz ficou aguardando o exército inimigo chegar. Assim que chegou, o líder do exército inimigo olha para aquela situação e diz: tem alguma coisa errada aqui. Não pode ser, ele não pode ser tão fácil assim. Quando ele olha e reconhece o guerreiro, ele diz: não, é alguma carta na manga. Ele seguramente, isso é uma emboscada, e bate em retirada. Ou seja, esse é um exemplo interessante de como o dragão adormecido venceu a batalha simplesmente por conta da imagem que ele havia construído ao longo de sua vida anterior, né? Junto com essa, lembra que aquele dia eu contei, que acaba de fechar o conceito, aquela história da mulher de César. César, saí da China, fui para Roma, né? César sai de uma batalha... história, é com história, né, Gil? A China, Roma, tem história, tem conteúdo, né, poxa? Aliás, tá vendo? Bacana, isso é bom para dizer que não existe tendência de reputação. Não existe. Aí tá a mulher César vai para uma batalha, deixa a esposa, que resolve fazer uma festa para as amigas, ali um encontro entre as mulheres, com música ambiente. E aí, entre os músicos, vem infiltrada uma pessoa que é apaixonada por ela. Então, se passa por música e entra. Rapidamente é descoberto, é afastado, não tem nenhum contato com a mulher de César, nada acontece. Mas quando o César volta, ele se briga com a mulher, se separa da mulher e rompe o relacionamento. E aí a questão é: mas por quê? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E aí ele responde: a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Eu gosto dessas 2 histórias porque elas fecham bem o conceito de reputação. Então, não importa o que você é, quando a gente está falando de reputação, importa o que você é, mas tão importante quanto aquilo que você é, quando fala de reputação, é aquilo que os outros pensam a seu respeito. E isso é uma imagem que se faz ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Isso é importante, né, Gil? Só complementando, isso é importante você falar, né, que esse conceito de reputação, quer dizer, você, óbvio, vai tendo ações que você vai construindo, tentando construir sua imagem, trabalhar sua marca,
mas a reputação é que os outros enxergam de você. Acho que é isso que é importante, né? Não é necessariamente... Você pode até querer construir uma reputação, aí você vai ter que ter ações para ver se de fato você constrói essa reputação, mas é como os outros te enxergam, né? Como os outros te enxergam. E na vida a gente tem situações, a gente está falando como pessoa, como empresa, mas a gente tem situações em que podem surgir como grandes oportunidades para você reforçar essa imagem que você quer passar. Então, mais tarde a gente for focar um pouquinho sobre como construir uma reputação sólida, você vai ver que o segundo, logo ali no primeiro e segundo passo uma vez que você saiba aquilo que é o teu propósito, o teu diferencial, que é o que você estava colocando. Agora eu estou tentando fazer um gancho com o que você me perguntou, tá, Luciano? Então, uma vez que você tenha isso bem claro, ou seja, que tenha relevância, que seja um valor verdadeiro, que seja relevante. Então, que você tenha um propósito bem definido, se aquilo te diferenciar da concorrência no que se refere ao posicionamento da tua marca, da tua empresa na cabeça do teu consumidor. Tem um exemplo que eu sempre uso, que eu gosto muito para a área da saúde. Se você é um hospital da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e quer, meu grande diferencial, eu quero ser reconhecido, a minha reputação comercial de marca, seria reconhecido como um hospital seguro. Aqui acontecem menos eventos adversos, aqui tem menos erro médico, que é uma palavra, um termo errado, mas que se usa bastante para definir isso que eu estou querendo dizer. Eu não sei se todos que estão nos assistindo aqui são de saúde, mas... Então, quero dizer isso, então vou divulgar que eu sou acreditado, que eu tenho selo de certificação Quimento, um Joint Commission, Nona, AXA, o que for. Do ponto de vista de valor, tá bacana. Do ponto de vista de diferencial competitivo, ou mesmo construir uma reputação só baseada nisso, na prática comercial não faz muito sentido, porque grande parte dos concorrentes naquele quarteirão da Paulista também tem certificação. Então você vai estar falando, você não está se diferenciando na mente de quem você precisa. Mas então, voltando à questão, uma vez que você tem o teu propósito bem definido e que você venha trabalhando com ele ao longo do tempo, é provável que em alguns momentos da trajetória da empresa surjam oportunidades para evidenciar essa qualidade. E a pandemia é isso. Então a gente tem empresas que usaram, e usaram no bom sentido da palavra, mas que souberam aproveitar, para não ter uma interpretação dúbia aí, que souberam aproveitar esse momento para fortalecer a imagem que vinham querendo passar ao longo do tempo. Então, no momento em que tudo fica confuso, algumas empresas aprenderam, sabem se posicionar melhor e usam melhor essa oportunidade. Quer ver o que a gente está acontecendo. Eu acho que até esse momento isso fica mais exaltado, né? Ou seja, você consegue enxergar melhor como cada hospital se posiciona, por exemplo, ou cada empresa da área da saúde, e fica mais claro para você entender propósito, como que é trabalhado isso, até porque isso também faz parte da continuidade da construção da reputação, né? De como eles estão agindo nesse momento. Até Desculpa. Colocou aqui, hospitais tendem a comunicar o que eles não controlam. É isso? Deixa eu voltar à questão anterior e a gente já vai nessa. Questões de crise, não é que a gente necessariamente precise comunicar mais, mas a hora você mais enfrentado em relação à verdade. É quase como se estivesse todo mundo numa situação caótica. Então, bom, então, deixa eu ver se aquilo que você disse é verdade. Então, se a sua atitude, quando necessária, é coerente com aquilo que você diz. Então, é esse confronto, esse momento da verdade que ajuda a solidificar, que ajuda a consolidar. Porque reputação, quando eu falo, olha, é aquilo que as pessoas pensam, que a opinião pública diz sobre nós, isso não é construído exclusivamente a partir daquilo que a gente escreve numa propaganda, num anúncio de jornal ou num branded content qualquer. Isso tem a ver com todos os elementos mais tangíveis ou menos tangíveis que estão acessíveis para qualquer stakeholder. Então, outro exemplo que eu dou sempre para descrever isso, se você quer se posicionar como, olha, eu sou um consultório, aqui sou uma clínica dermatológica das mais tecnológicas que você vai encontrar. Aqui tem um equipamento XYZ que tira gordura, não sei das quantas, papapá. Quer se posicionar como empresa de tecnologia,
mas na sua sala de espera está uma revista de 2008, de 2009. Não tem coerência. Então, os momentos de crise evidenciam coerência. Quando a gente consegue aproveitar essa oportunidade e fortalecer, você ganha, sem sombra de dúvida, em imagem, né? É a tua reputação elevando a tua imagem. E aí, é um pouco do que a gente fala de que marca é atitude, né? São ações da marca e não simplesmente o que você coloca na propaganda, né? E aí são ações coerentes da marca, exatamente. Coerência é a palavra-chave. Aí o que o pessoal do Inovando Sua Clínica, acho que deve ser o Beto, colocou ali, que hospitais tendem a comunicar aquilo que eles não controlam. É um pouco disso? Não, só o hospital maluco que não tem gestão de comunicação. Não, qualquer uma empresa que tenha um plano de comunicação bem definido, ou que saiba para quem sabe para onde quer ir, sabe organizar e olhar melhor quais são os riscos que o cercam. Então, a gente vive num mundo, hoje, mais que a última década, mas nós somos todos hiperconectados. Se você, Luciano, não for coerente ou comunicar alguma coisa que não está adequado, que você não tem controle, você faz isso na sua rede social, mas aí na minha, quando eu leio, eu faço um outro comentário. E aí isso está afetando um segundo e um terceiro. E daqui a pouco é uma bolha que está tirando a sua credibilidade. Então, comunicar aquilo que não se controla é um risco que não pode ser cometido ou tem que ser evitado ao máximo num ambiente multitelar como a gente existe hoje. Tem informação de tudo quanto é lado. A gente não pode se dar ao luxo de errar em algo tão óbvio. Não pode. Isso já é inadmissível. Bom, vamos lá. No fórum, você começou, obviamente, falou de uma forma rápida por conta... Estão pedindo, estão falando para te contratar, Gil. Não, eu falando vi. Aqui, ó. Olha só, é o Alberto. Alberto, o pessoal vai achar que fui eu que te contratei. Vai falar que é merchan. Tá vendo? Lá no fórum, lá no fórum, você começou a falar de, obviamente, como o tempo foi curto, mas você começou e acho que a gente pode desenrolar um pouco mais agora. Você deu ali uns 4 ou 5 passos de como construir a reputação, né? Ou de como trabalhar com isso. Vamos repassar esses tópicos e falar um pouco mais sobre eles? Que você colocou ali? Acho que é importante. Eu acho que era importante, né? Primeiro a gente passou rapidamente, como é que você começa a construir uma reputação, empresa nova está começando, revisando o teu posicionamento. A primeira coisa, então, tenha bem claro, você já comentou, qual é o teu propósito, qual é o teu valor, o que te diferencia do teu concorrente, né? Então, nesse caso, a palavra... Oi, perdão. Ô, Gil, só uma pergunta em cima disso. Você acha que hoje tem algumas empresas que têm dificuldade de encontrar o seu propósito ou esqueceram do seu propósito lá do início? Ou estão precisando fazer um trabalho aí de rebrand, de gestão de marca e olhar um pouquinho para dentro para redefinir ou repensar seu propósito? Tem tanto. Ainda bem, né? Senão a gente não tinha emprego. Lá na GPS a gente não tem emprego. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem, obviamente, acho que você tem diferentes fatores para isso, né? Primeiro, às vezes, minha competição, você tá empresas pequenas, então, que estão tão focadas e eu sou empreendedora, como você, né? Quer dizer, a GPS em 2009, quando começou, não tinha o tamanho que tem agora. Então, a gente tá acostumado a assoviar as pacanas, subia as pacanas, dependendo, eu lembro, eu sempre conto essa história, dependendo de quem ligava, eu dizia, você está falando com a diretora. Não, um minutinho, é a secretária, eu vou chamá-la, sou eu mesma. Então, você vira... E aí, às vezes, na correria, simplesmente você, às vezes, vai tocando e não tem tempo de olhar para trás e dizer, espera um pouquinho, estou na linha que eu me propus? Estou seguindo o meu diferencial? Ou estou caindo preço quando essa não era a minha proposta inicial? Ou estou reduzindo qualidade de fornecedor quando essa não era a minha proposta original? Aquilo que eu faço e que eu entrego está coerente com aquilo que eu me propus a fazer quando eu sentei um dia e falei, vou fundar uma empresa? Vou começar uma empresa? No dia a dia, isso é fácil se perder. Tem outras situações também que isso acaba evidenciando. Empresas que vão passando, às vezes empresas de geração para geração, você tem o propósito do fundador que vai se perdendo na segunda, terceira, quarta, quinta geração. Então, essa revisão, a revisão de se eu estou entregando aquilo que eu prometo entregar, é a tarefa número 1 de qualquer departamento de marketing. Por isso que ele é por isso que os planos de marketing são revisitados ou
resultados é a palavra, periodicamente, né? Periodicamente, tá bom, esse é meu diferencial, esse é o atributo que eu preciso comunicar para o mercado, estou fazendo de forma coerente? Se eu estiver, tô criando reputação a respeito disso. Então, sim, você tem que... É possível, de tempo você tem que estar de olho. Tem que estar de olho. Então, o primeiro passo seria olhar para o propósito. E ver se estamos coerentes. Olhar para o teu propósito e linkar o teu propósito a um diferencial competitivo. Né? Então, o teu diferencial competitivo tem que refletir o teu propósito. Tem uma sinergia muito grande aí. Esse, então, é o primeiro passo. Outra observação ainda no primeiro passo, que seja verdade, né? Como eu te falei de novo, a palavra coerência aqui, que seja verdade absoluta. Porque aqui sim, para você fazer alguma coisa, para você criar sustentabilidade, para você criar uma imagem sustentável, reputação, podia ser um bom sinônimo para isso, ninguém mente o tempo todo. Ninguém mente por 20 anos, 30 anos, 100 anos, 150 anos. Então, crie uma verdade, né? A gente tem que ser em cima da verdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo, comunique esse ponto para a maior quantidade possível de pessoas. As pessoas precisam falar sobre isso. Sempre é importante quando você fala. Mas se a tua vantagem competitiva, se o teu propósito estiver na boca de outras pessoas, falando bem de você, isso tem outro peso de credibilidade. Então é necessário a gente alimentar o mercado sobre aquilo que a gente é. Não basta, eu sei que sou. Então você tem que criar uma rede de multiplicadores. Obviamente, para isso, você tem várias coisas que você precisa observar. A primeira é, para cada público com quem você for falar, você tem que adequar a linguagem. Então, num hospital, eventualmente, aquilo que ele quer falar, que ele quer demonstrar, quando ele fala no jornal do colaborador dele, o jornalzinho que circula interno, em que você tem um público muito feminino, o corpo de enfermagem é muito feminino e é o coração do hospital. E às vezes você tem um bloco grande de terceiros, ou seja, copeira, pessoal da alimentação, segurança, técnico de enfermagem, dependendo do perfil do hospital, a linguagem que você vai ter que usar no jornalzinho do colaborador, talvez tenha que ser uma linguagem mais simples, frases mais curtas, imagens mais lúdicas, sem desmerecer, mas então esse é um viés. Outro, se você quer falar separadamente aqui com o teu grupo de médicos, ainda assim você talvez precise segmentar. Um tipo de mensagem que vai para o que você pode falar ou deve falar ou sensibiliza o teu corpo staff, o teu corpo clínico staff, o teu corpo médico staff, daquele médico externo que só encaminha. Então, mesmo a relação de poder entre os dois grupos, o médico que te encaminha o paciente e o médico staff da tua clínica, é diferente. Então, a tua linguagem tem que estar muito adaptada. Você tem que conhecer muito bem cada um desses públicos. E aí, só, sem fazer propaganda, mas realmente faz um diferencial. Daí a grande vantagem de você trabalhar com uma agência de comunicação que entenda do teu setor. Tá? Exatamente. Só para passar rapidamente, não estou fazendo propaganda, mas voltando, sem fazer propaganda, um outro ponto ainda desse segundo item, que eu gosto, acho que é o grande desafio, quando a gente se comunica com o mercado, a gente tem que estabelecer o resultado mais equilibrado possível, mais adequado possível da equação frequência e intensidade. O mercado de saúde não é um mercado aberto à propaganda. Os médicos não gostam de ver propaganda. Quando a gente, público leigo, paciente, vê uma propaganda muito grande de um médico, primeiro que o conselho não permite um montão de coisa, mas nem estou entrando na questão legal. Mas fora isso, a gente tende a desconfiar. Então, tanto que você incomoda, ou tanto que você gera desconfiança ao invés de credibilidade. Então, você precisa moderar essa intensidade. Agora, moderar a intensidade, talvez que você modere a intensidade, você alonga a frequência. Quanto mais baixo você fala, por mais tempo você fala. Quanto mais alto você grita, menos tempo você grita. Então, essa combinação é muito importante nesse segundo item, que é falar para a maior quantidade possível de pessoas. E o terceiro, que é o que eu acho que fecha bem, isso tem um livro bacana, depois eu cito esse, que não tem nada a ver com marketing, mas a reputação tem que ser defendida quase com a vida. Esse não chega a ser uma coisa prática, felizmente, mas é o valor que tem que dar.
aquilo que você quer passar para o mercado, aquilo é lei, no fio do bigode. Sempre. A qualquer momento. A qualquer momento. Por isso que eu tenho, curiosamente, eu participo, eu dou palestra, eu dou aula, dou palestra com bastante frequência, mas eu nunca falei tanto de reputação. As lives nunca aconteceram tanto de reputação. E aí, eu acho que alguém me perguntar, é tendência? Mas desde quando a reputação é tendência? Reputação é desde sempre, né? Desde sempre. Desde sempre, isso não é tendência. Então, assim, defenda com a vida, eu acho que seria um terceiro ponto para a gente destacar, Luciano. Uma coisa que eu acho, eu não sei, né? É uma pergunta, uma dúvida, mas um pouco do que eu acho assim, que esse propósito, essa que você até falou, defender com a vida, né? A gente também precisa tentar envolver, acreditar, eu não sei qual seria a palavra correta, o time de colaboradores. Né? Uhum. Porque quando ele está fazendo aquela entrega no hospital, né, a enfermeira, a atendente, o cara do estacionamento, quando você vai parar o carro, enfim, se todos não têm a real noção do que aquilo representa, pode ser que algumas pequenas atitudes que eles façam não estejam de acordo com aquilo que se propõe. Não sei se você concorda comigo. O que eu quero dizer assim, do colaborador comprar esta ideia, esse propósito. Isso me fez lembrar um episódio interessante. Eu tenho 20 anos de mercado, mas eu comecei trabalhando no hospital, no departamento de marketing do hospital, que, aliás, não tinha esse nome, porque da cidade que eu morava, não existia departamento de marketing para o hospital. Isso era surreal. Mas eu lembro que uma vez, numa conversa informal, a gente estava falando muito bem dos líderes da ANIL, especialmente na figura do Dr. Edson, que nos deixou, se comentava, olha, que espetacular a forma como ele envolve as pessoas, e todo mundo entra nessa missão junto, e parece que está todo mundo no mesmo barco, aquela sensação de que ele falar para fazer, faz todo mundo. Curiosamente, nesse mesmo hospital, a gente, então, nessa mesa ficou aquela coisa, esse era um gestor bacana, uma pessoa espetacular, que falou, olha, a gente tem que trazer isso para cá também, essa sensação. E ele era uma pessoa bastante sisuda. Tinha outras características, não aquela. Muito positivas, mas exatamente não aquela de capacidade de motivar. Mas ele um dia, numa ação, botou todo mundo no auditório, uma apresentação institucional, e a hora que ele entrou como o Dr. Edson fazia. Ele entrou dando umas saltitadas assim, dando pro lado e dizendo, oi! Não era ele. Não era ele. Se não é verdade, se não faz parte, não engaja. Então, você olhou, aquele misto entre vontade de rir, dizer, tá alguma coisa, tá querendo me enganar. Tem algo errado aí, tem alguma coisa errada aí. Tem algo errado aí, tem algo aí. A única coisa que engaja é verdade, essa é a primeira. Sem essa não tem engajamento. A segunda, aí engajamento, você consegue fazer pode fazer uma outra live sobre isso, que é muito interessante para engajar colaborador. Porque aí você passa por outros pontos, transparência, você passa por entendimento sobre a tua equipe. Não é só entendimento sobre quem é quem, mas também qual a formação socioeconômica, qual a formação de cada um, qual o nível socioeconômico que cada um tem, que tipo de informação a pessoa que você quer engajar está preparada para receber. E uma coisa que eu acho que a gente em saúde às vezes negligencia é parar um pouquinho para entender os diferentes motivadores de cada um dos grupos com quem a gente quer falar. Então, eu vou usar o mesmo exemplo de acreditação que eu usei há pouco tempo atrás, então, um selo de qualidade que o hospital conquista, dado por um terceiro, fundamental, essencial. Eu lembro, é muito comum você entrar no hospital e você ter você entra, tem logo um banner assim enorme. Agora nem sei mais, tanto tempo que eu não vou. Pelo menos há 5 meses eu não visito o hospital com pandemia, mas você entra assim de cara, já tem conquistamos nível 1 de acreditação, nossa primeira conquista. Viva a acreditação! E aí você chega para o ascensorista, que você certifica o hospital, né? O hospital que é seguro, os processos são seguros. O ascensorista faz parte do hospital. Porque dependendo da forma, porque se ele não souber precauções de contato, enfim, tem uma série de coisas do protocolo que afeta a recepcionista na identificação do paciente, está com uma pulseira, enfim.
por ter identificação, se identificou risco de queda, milhões de outras coisas. Aí você pergunta, que bacana, vocês foram acreditados, né? Isso, acreditação vem do verbo acreditar. Não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia. Então, a gente não se preocupa em comunicar, olha, para esse público eu tenho que dar esse nível de informação, porque senão, dali para frente, não interessa. O que o motiva? Para esse outro público, o fato de trabalhar no hospital acreditado pode melhorar o currículo dele se ele algum dia quiser sair daqui. Que bacana, vamos dizer para ele que isso é um ganho profissional para ele. E não necessariamente que é um ganho só da instituição, que ele não entende absolutamente nada. Então, só de engajamento, a gente tem aí um tantão de outras coisas bacanas para falar. Eu acho que isso é importante. Sim, eu acho que isso é importante, né? Porque, como a gente fala assim, a reputação ela é construída, pelo menos na minha visão, né? Nos mínimos detalhes em todas as ações. É aquilo que você falou ali da revista, né? Se eu estou colocando uma série de coisas e a revista não é um pequeno detalhe, mas é só um detalhe, mas é um detalhe que ajuda nessa construção, né? A Alexandra, que está aqui, que foi a nossa curadora e patrocinadora do fórum, ela pergunta se, na sua opinião, né, qual o maior desafio da comunicação no segmento em saúde e que dicas você daria para quem trabalha aí com comunicação em saúde? Alexandre, eu acho que a gente está vivendo um momento ímpar, divisor de águas. Eu vou te responder olhando para trás, olhando pré-pandemia. O maior desafio de comunicação em saúde no pré-pandemia é as instituições de saúde entenderem que comunicação é uma especialidade estratégica dentro do seu negócio. Não estou contando novidade nenhuma, mas assim, tirando grandes hospitais das grandes capitais, a maior parte dos hospitais, mas assim, disparado, estou chutando aqui, mas eu diria entre 80% e 90% dos hospitais brasileiros sequer tem um profissional de marketing, ou sequer se consulta com um profissional de marketing de comunicação. Então, tudo é autossuficiente, né? Então, entendem a comunicação, e por isso estou reforçando que isso é pré-pandemia, porque isso agora é um divisor e a gente já fala um pouquinho mais para frente. E comunicação é aquele que coloca o jornalzinho, que coloca o cartazinho do evento, que faz um anúncio, que manda SMS, que coloca um post. Nos hospitais, da grande maioria, você não tem alguém que diga, então tá bem, deixa eu alguém que participe de fato da discussão do negócio. Ou que pelo menos seja comunicado diretamente pela diretoria para onde está caminhando o negócio e que possa se antecipar, planejar em conjunto, identificar possibilidades de risco, identificar possibilidades de ganho, oportunidades de comunicação. Então, no setor de saúde, falando de prestador de serviço, principalmente, que é onde mais eu atuo, então, tirando fornecedor, mas como prestador de serviço, não se tinha percepção adequada da relevância estratégica da comunicação na operação, na sustentabilidade do negócio. Eu acho que a pandemia traz uma mudança muito importante em relação a isso, né? De tudo de ruim de tudo ruim, essa palavra é essa mesmo, que está acontecendo. Eu não estou falando de nada, fugindo das questões assistenciais, das mortes, dando que isso não é número um em termos de perda, mas voltando, quais hospitais estavam preparados para comunicar, para criar um fluxo especial de comunicação, especialmente na época da pandemia? Então, vou dar um exemplo. Grandes organizações de saúde mundiais criaram, então, protocolos. Olha, está aqui a nossa orientação, baseada em melhores práticas, sobre como o seu hospital deve se comunicar em época da pandemia. Primeiro, cria um comitê de comunicação. Primeiro item, mundial. Cria um comitê de comunicação. Porque você vai precisar falar com o acompanhante, você vai precisar falar com o paciente, você vai precisar, inclusive, educar os médicos, que agora tem um tipo de comunicação diferente com esses dois primeiros públicos. Você vai precisar falar com a sua recepcionista que ela não pode fugir, que ela não pode se tratar quem chegou espirrando. Então, no primeiro item era criar um comitê de comunicação. E aí eu fiz uma pesquisinha, na época, porque a gente estava fazendo um trabalho para o IPG aqui, escrevendo, eu disse, poxa, que bacana, os hospitais estão criando comitê de comunicação sem um profissional de comunicação. Não tinha um profissional de comunicação. Primeiro, ou porque não tinha no hospital, ou porque não entendiam como relevante. Então teve muita gente fazendo retrabalho. Comunicação
comunicação não coerente. Vou te dar um exemplo de comunicação não coerente. Os hospitais diziam, olha, a gente queria dizer, os hospitais queriam dizer que, olha, aqui estamos salvando vidas, né? Tá tudo ficando bem, a mortalidade tá tudo sob controle. E aí, Luciano, você lembra, graças a Deus isso parou. Mas as primeiras cenas que apareciam na TV, olha a taxa da mortalidade da Covid é essa aqui. As primeiras cenas que saíam eram aquelas pessoas nas cadeiras de roda, com um corredor de funcionário, todo mundo batendo palma. Tipo, graças a Deus, salvou um. É incoerente, tá errado. Tá errado. Não tem coerência nisso. Então, mesmo que seja, tá bom, vamos utilizar esse tipo de informação. Esse tipo de comunicado, porque é um comunicado que ela dá vários sinais, né? Dá sinais que, felizmente, nossa, graças a Deus um se salvou. Nossa, que difícil é alguém se salvar. Amém, Jesus, um saiu. É isso que dá aquela mensagem. Também dá, dependendo do caso, que eu acho que essa é grande parte da intenção, olha como somos acolhedores, olha aqui como todos nós sacrificamos. E, paralelamente, o objetivo interessante, que é isso motiva os funcionários. Então, isso ajuda a engajar. Independente da cena do paciente estar saindo daquilo causa no paciente saindo da cadeira de roda, os colaboradores que estão ali no corredor batendo palmas sentem, olha como meu trabalho vale a pena. Eu estou aqui muito mais horas do que eu planejava, eu estou arriscando voltar para casa contaminada. Então, você tem diferentes aspectos aí, mas esse é um exemplo de uma comunicação que ela tem que ser bem pensada. Levar isso a acontecer é bacana. Levar isso para a capa de jornal, eu tenho dúvidas. Entendi. Mas será que isso aconteceu Mas será que isso aconteceu justamente porque ou não se tinha esse comitê, essa área de marketing e comunicação, ou se montou às pressas, ou não se entendia, ou estavam se buscando algumas soluções, assim, não digo no desespero, né? Mas assim, eu preciso tentar dar uma resposta imediata e aí acaba se perdendo por conta de não ter esse departamento, ou esse planejamento, ou ter pensado melhor na consequência dessa ação? Eu vou usar uma frase que a minha mãe sempre usava comigo, porque eu estava sempre atrasada. Ela disse, filha, quem está atrasado sempre perde alguma coisa. Se você está apurada, você sempre vai perder alguma coisa. Não tenho dúvida que quem se planejou com antecedência teve melhor resultado. E aí, se você consegue se planejar com antecedência, você consegue até identificar possíveis gaps dentro do próprio planejamento para aquilo. Então, não iria... Os pais que não trabalhavam com a comunicação de forma estratégica, não era no meio de uma crise que ia brotar um profissional de comunicação dali. Ou um grande entendido de comunicação. Isso não brota, isso se cria, isso se constrói. Então, respondendo à questão da Alexandra, eu diria que pré-pandemia o nosso grande desafio era esse. Como fazer com que a comunicação seja entendida como algo estratégico, uma especialidade estratégica dentro do ambiente de saúde. A partir de agora, espero que tenhamos outros desafios. Espero que pelo menos esse tenha ficado evidenciado e que a gente olhe para a comunicação mais do ponto de vista do negócio e menos de fazer folhetim e fazer post em rede social. Uma coisa que é importante, né, Gil, quando a gente fala de reputação, você até comentou isso no fórum, né? Que é uma construção ao longo do tempo, permanente, né? Quer dizer, você não para de construir reputação. Construir minha reputação, eu não faço mais nada, né? Pelo menos é assim que eu entendo. Como trabalhar quando algo atinge a minha reputação? E até analisar se de fato algo atinge minha reputação. Você até deu um exemplo aí da falha dos exames do Einstein lá, que deu com os jogadores lá do Corinthians, do Red Bull, né, que o exame foi errado. Então, assim, você vem construindo ao longo do tempo, né, uma série de ações para construir sua reputação. E às vezes uma única ação vem lá e dá uma arranhadinha, né, ou põe um pontinho ali, uma dúvida na tua reputação. Então, primeiro, como analisar se aquela ação de fato atingiu sua reputação, né? Obviamente, em que nível isso atinge a sua reputação, e como trabalhar isso, quer dizer, essa construção constante de reputação, né? Que você não pode, eu já construí minha reputação, não posso fazer nada. A opinião pública oscila.
Então, a gente falou que é uma construção ao longo do tempo, do que a opinião pública pensa a seu respeito. A opinião pública oscila. Ora, ela será favorável, ora não será favorável. Então, ela é favorável, ela pode não ser favorável na hora que você tem que fazer demissão em massa, na hora que você comete um erro na assistência. Enfim, você tem diferentes motivos. Mas isso pode ser uma coisa pontual, né? Não necessariamente vai mudar a sua reputação que você construiu, né? Eu entendo a nossa linha do tempo como vários pontinhos. Você vai ter pontinhos verdinhos em que você fez coisas certas, e você vai ter em que as pessoas pensaram e falaram bem de você, e você vai ter e pontinhos vermelhos em que isso não se faz possível. O importante é que a soma disso, o saldo disso, seja mais para o verdinho e não para o vermelho. Ninguém não erra nunca. Ninguém não erra nunca. Então, a intensidade do erro, o ambiente em que você estava preparado antes do erro, antes da crise, vai te ajudar. Esse é um dos grandes benefícios de você ter uma boa reputação. Então, você cria diferencial competitivo. O segundo grande benefício ajuda a prevenir e a criar um colchão de proteção para a tua empresa em caso de crise. Quanto mais gordo for o seu colchão, mais alto você pode cair do prédio. Porque você vai ter um suporte maior. Então, você tem que ter não sei se eu respondi a tua questão, mas é impossível você sempre fazer tudo certo, as pessoas estão falando super bem de você. Assim, sua outra questão é como a gente mede isso. Isso tem que ser medido quase todo dia, mas regularmente. Tem um montão de ferramenta para isso. Né? Então, da primeira, rede social é uma excelente ferramenta para você usar como espelho para mapear e sentir como está a tua reputação. As pessoas falam sobre a sua marca, quer esteja você ou não esteja no ambiente digital. Não quero estar no Facebook porque não tem ninguém para postar. Não tem problema, as pessoas não estão falando de você. Não quero o Twitter, não tem problema, digita lá, você vai ver que tem alguém falando de você. Estar em rede social e gerenciar o que falam sobre você, e você tem diferentes ferramentas. Facebook tem ferramenta para isso, você tem BuzzMonitor, você tem um montão de ferramenta para isso. Mention, Social Baker, você tem um montão de ferramentas, você paga por mês, digita e monitora. A gente faz isso com alguns clientes, né? Então, eu tenho um cliente nosso, especialmente diariamente, por isso que eu falei diariamente, não precisa ter essa frequência, mas quem é um cliente de grande porte, diariamente a gente manda uma relação. Olha, tá aqui, houve 950 menções a seu respeito. Das 950 menções a seu respeito, 850 foram positivas. Sei lá, 40 positivas, 800 neutras e 3 detratoras. Isso é um dos jeitos de você monitorar a reputação. Que estão falando de você, para tempo de você agir. Outras ferramentas conhecidas que não tem praticamente custo nenhum, né? Quer dizer, o Reclame Aqui é uma ferramenta excelente para alguns players. Pode ter 1000 questões sobre o Reclame Aqui. Enfim, não estou nem discutindo metodologia nem nada, mas o fato está público, está todo mundo vendo. E ali você consegue se comparar com alguns concorrentes. Então você consegue saber, por exemplo, se o tempo de resposta que você dá para as reclamações está adequado ou está comparável com o que os seus principais concorrentes fazem. Eu gosto disso, porque eu gosto daquela piadinha, que é velha, estão 2 caçadores andando, estão caçando ali na floresta, aí na hora que vai atirar no leão, bala falha, sei lá como é que se mata leão, e o leão sai correndo atrás deles. Aí os dois começam a correr, um deles tira o sapato, um deles senta para botar um tênis. Meu amigo fala, você tá louco? Você acha que você vai correr mais com o leão? Só preciso correr mais do que você. Então, ferramentas que comparam te ajudam a dar uma medida de quanto você precisa investir e gastar recursos sobre isso. Então, dei algumas para você. Social Baker, Mention, nas próprias do Facebook, a monitoramento da rede social como um todo, Reclame Aqui, pesquisa de satisfação dentro da instituição. Tão diferente, você tem diferentes ferramentas para isso. Você tem focus group, você pode fazer de tempos em tempos. Você tem reuniões, a tua própria equipe tem uma sensibilidade, quanto mais próximo você está do teu time, melhor o teu mood. Então, de um modo geral, isso é um acompanhamento muito, muito, muito regular, muito próximo. Uma coisa assim, até você citou disso, né? Porque você tem hoje ferramentas, como você citou, que te trazem dados, né?
A questão também é interpretar, analisar esses dados e tomar ações em cima desses dados. E aí por isso que o profissional de marketing e comunicação se faz ainda mais importante, né, para trabalhar corretamente com esses dados. E Gil, perguntar aqui uma outra coisa que me veio aqui à cabeça agora. A gente estava falando aqui, né, do propósito, então você citou que às vezes quando passa de geração para geração, isso pode ser esquecido ou ser perdido, enfim. E você vem construindo ali ao longo do tempo uma determinada reputação para ser reconhecido como o melhor, de repente, hospital no coração, em oncologia, ou a sua clínica em A ou B, né? Gil? Voltei. Oi, voltou aqui. Desculpa, voltou. Tecnologia. Não, imagina. Então, eu estava comentando o seguinte, né, que você tem lá um propósito que às vezes de geração para geração ele pode ser esquecido ou não trabalhado, ou às vezes aquele hospital vem trabalhando, por exemplo, para ser reconhecido como a referência ou a reputação no hospital do coração, de oncologia, ou uma clínica, enfim. E quando de repente essa clínica ou esse hospital para fazer essa análise e decide mudar o caminho, ou seja, eu tenho uma reputação de um hospital especializado em X, e agora eu quero mostrar que eu sou um hospital muito maior que isso, por exemplo, do que eu não faço somente essa especialidade. Ou a minha clínica, ela era uma clínica do excelente atendimento, agora eu quero passá-la para mostrar que ela está até muito mais tecnológica. Esse reposicionamento, ou como a gente chama na área de startups, pivotar o teu negócio, né, mudar o teu negócio. Como que você pode trazer um pouco do legado da reputação que você construiu para essa nova jornada, vamos colocar assim, esse novo momento da clínica, do hospital, enfim, da farmacêutica, enfim? Vai depender de 3 coisas. 1, qual é o teu momento atual, quem você é hoje. 2, aquilo que você quer ser lá na frente, ou seja, o gap, o hiato entre esses 2 pontos tem que ser observado. E do tamanho desse ato, você tem que considerar o 3º ponto. Quanto dinheiro você tem para gastar? Porque pivotar a reputação, você tem que ter muito dinheiro. E mesmo assim, às vezes não dá certo. Dependendo, então, da distância entre o que as pessoas pensam sobre você, antes daquilo que você quer voltar. E a gente tem exemplos práticos disso na área de saúde. Então, a gente tem, posso citar aqui pelo menos 2 hospitais, que tem a marca, o nome do hospital é associado a coração. Em determinado momento, quiseram ser lembrados no mercado. Os 2 hospitais muito fortes como atendimento especializado em cardiologia, e em determinado momento quis ser reconhecido por uma outra especialidade. Não é só que ser referência numa outra especialidade. Certo. Na minha avaliação, nenhum dos 2 conseguiu. Continuam hospitais de excelentes nas 2 especialidades. Mas se você perguntar para a opinião pública, aquele hospital faz o quê? Ninguém vai dizer ortopedia. Então, ou pouquíssimas pessoas vão dizer. Então, dependendo de onde você está, do que você já construiu, de quão sólida a sua reputação aqui, se o colchão for bem robusto e você quer pivotar 180, vai penar. E na maior parte das vezes não vale a pena. Talvez seja muito mais fácil você construir uma outra marca. Construir um outro negócio. Então você pode ter outros caminhos estratégicos que não sejam necessariamente simplesmente agregar uma outra linha de serviço ou uma outra imagem. Se você ficou mundial... Desculpa. Por isso que a gente fala, né, que muito do branding é um modelo de gestão, de estratégia, está muito apoiado no planejamento estratégico, até para quando você vai fazer essa análise das marcas, talvez é o que você falou, compense muito mais, o esforço vai ser talvez menor e mais efetivo se você construir uma outra marca do que você tentar trazer aquela marca para aquela outra especialidade, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas isso tem que ser visto com bastante cuidado. A gente leva muito tempo para construir uma reputação. Mas muito tempo. Exatamente. Muito tempo. Então você não muda ela assim, não. Até eu coloco isso porque assim, a gente vê alguns movimentos, né, no mercado, não sei como é tanto no mercado de saúde, mas em outros mercados,
de tentar levar a força de uma determinada marca ou de um determinado produto para outras extensões, outras linhas, e acaba se perdendo, e pode até prejudicar aquela marca inicial quando não é bem feito, né? Eu sempre digo o seguinte, né? A Coca-Cola, ela brinca com as outras marcas. A Coca-Cola em si, a Coca Light, ela muda, a Diet Coke, ela muda, mas a Coca-Cola, ela não muda. Quer dizer, aqui é meu porto seguro, eu não vou ficar brincando com essa marca, né? Você sabe que a gente trabalha, a Redditor é nosso cliente no escritório. Então, quando a gente eu escuto com muita frequência de amigos do mercado, dizendo, mas como assim? Eu não entendo. Como eles têm o Star, Vila Nova Star, DF Star, Cop Star, e também tem outros hospitais chamados DOR, Barra DOR, Copa DOR, Quinta DOR. Mas aí tem um hospital que não tem nenhum desses nomes, completamente, o nome que ficou a própria instituição, Esperança, Memorial, o DI, o hospital que eles têm no Maranhão. Essa construção, que até de algum jeito, para quem está olhando à primeira vista para o mercado de saúde, pode ser meio maluca, isso tem uma estratégia muito bem definida, que está relacionada ao negócio deles. Então, eu acho engraçado, vira e mexe eu recebo alguém lá de comunicação no escritório dizendo, um absurdo que faz, é o tamanho deles, não é absurdo. É muito bem pensado o que fazem, é muito bem pensado. Pode não estar claro para você, mas é muito bem pensado. Obviamente, você tem uma trilha enorme para trabalhar cada uma dessas marcas, unificando umas, abandonando outras. Mas é um processo que tem que ser tão estrategicamente encaixado, que senão você corre o risco de queimar uma marca. Se o hospital A não tem o mesmo padrão de hotelaria, para dar um exemplo qualquer, do hospital B, como é que se associa os dois? Se associa os dois em comunicado? Não associa? Está pronto? Não está? Que distância está os hospitais do Sul, o Hospital Agora do Sul, daquilo que está acontecendo no Nordeste? Então é muito delicado, tem que ser feito com bastante inteligência, assim. Bom, a gente está quase chegando ao final da nossa live, faltam uns 8 minutos. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, talvez seja a pergunta final em virtude aí do tempo. A gente falou aqui de como o conceito de reputação, o quanto é importante reputação, como construir reputação, como monitorar a reputação, como eventualmente trabalhar numa crise de reputação e como de repente olhar na hora que você pensa em pivotar o teu negócio. Além de quantas coisas a gente falou aí em uma hora, né? Agora, de uma forma, vou falar resumida, mas assim, como tudo isso traz maior valor para a sua marca, né? Ou seja, qual é o benefício de eu fazer tudo isso? Né? Até como a gente colocou no tema da live, né? Como valorizar a marca por meio da reputação. Por que eu, como um gestor de uma empresa em saúde, ou de qualquer empresa, ou como gestor de marketing, por que eu devo investir em tudo isso? Quais são os benefícios que eu vou trazer, que eu vou retirar disso? E é só um complemento, que às vezes não são benefícios imediatos, né? Isso vem ao longo também do tempo. Por que é importante trabalhar essa valorização da marca por meio da reputação? Bom, primeiro, assim, do ponto de vista de ganho imediato, a gente tem o caso agora da Natura. Foi da Natura, não foi? Que fez o comercial com a Tami, da Natura. Ou mesmo outro que você usou com a Coca-Cola, ou seja, do ponto de vista imediato, ter uma marca sólida, e só se faz sólida com reputação, é dinheiro no bolso para os acionistas. Isso é dinheiro. Então, do ponto de vista prático, é financeiro. Bem rápido, curtíssimo prazo. 2 exemplos, que você citou um, e agora mais um para colocar. Do ponto de vista mais estratégico, quer dizer, um pouco menos comercial, mais administrativo, a gente tem diferentes benefícios também para a marca. Então, a gente citou os dois primeiros, né? Os dois dos diferentes. Então, te ajuda a criar diferencial competitivo, mas também, do ponto de vista prático, quanto maior a tua reputação, ou quanto mais, dependendo da tua reputação, mais fácil ou maior o poder de negociação que você tem, por exemplo, para lidar com o fornecedor. Se você tem a fama de ser bom pagador, se você tem a fama de trocar os seus equipamentos a cada tanto e tanto tempo, porque a preocupação com a tecnologia é algo importante. Então, a Siemens quer ter um bom relacionamento com você, a Toshiba quer ter um bom relacionamento com você, a Philips quer ter um bom relacionamento com você, porque não é só porque você é um comprador constante ou porque agora você está comprando o modelo de última geração.
É porque você se posiciona assim no mercado. E ela consegue ancorar a marca dela quando ela vai se apresentar no mercado. Olha só de quem é o seu cliente. O que eu fiz agora, ao longo dessa nossa 50 minutos, em diferentes momentos, eu, para ancorar, para sustentar a marca da GPS, para quem não nos conhece, eu falei no nome dos nossos clientes, eu falei no nosso tempo de mercado, citei casos e exemplos práticos. Não é à toa, todas essas coisas são pensadas para fortalecer a reputação de que eu sou uma empresa especializada nisso. Porque isso valoriza o contrato que eu vou colocar, valoriza os profissionais que trabalham comigo, cria identidade. Então, só para citar alguns dos modelos. Nada em comunicação deveria ser por acaso. A forma como você posta suas mensagens no Instagram não deveria ser por acaso. Acordei de manhã, vi um bolo, bolo. Amanhã eu estou na praia, hoje é do trabalho, eu estou... Não é, as coisas têm que ter coerência. Então, benefício financeiro, capacidade, melhorar a tua capacidade de negociação com compradores ou com fornecedores, dependendo do lado de que lado da mesa você está, é um outro benefício. Criar um colchão, como a gente comentou, para te sustentar em época de crise é um outro benefício. E um quarto benefício que eu acho que é um ganho muito interessante também é quanto mais forte for a tua marca ou a tua reputação em determinado segmento, maior é a barreira de entrada que você tem para novos concorrentes. Eu não vou me meter Isso é um fator importante, né? Não vou me meter a fazer refrigerante, porque já tem a Coca-Cola. Não vou me meter a fazer marketing de saúde, porque tem a GTS. Exemplos. Sim. Exemplos. Então, aumentar a barreira de entrada tem a ver com a reputação, tem a ver com a coerência e com o que as pessoas falam sobre você. Não sei se respondeu. Eu acho que isso eu acho que isso é um dos pontos, inclusive, fundamentais, porque você mostra, inclusive, a sua força naquele segmento que você está atuando, né? Como você falou dessa barreira de entrada, de que um novo player sabe que ele vai ter que enfrentar o guerreiro lá chinês, né? É verdade. É um pouco disso, quer dizer, será que vale a pena eu ir por esse caminho? E se eu for por esse caminho, quão sólido está o meu propósito? E qual vai ser o meu diferencial competitivo perante esse status que está posto ali, né? Eu acho que isso é um dos pontos cruciais. Bom, Gil, a gente está chegando ao final da nossa live. É sempre bom falar sobre marca, sobre reputação. A gente tem os últimos 3 minutinhos para a gente encerrar. Na tua opinião, então, você falou que pós-pandemia, aconteceu a pandemia, o pessoal começou a pensar melhor em marketing, melhor em comunicação. Você acha que a partir de agora as empresas na saúde vão olhar tanto para o cuidado da sua reputação, para a sua marca, para as ações de marketing e comunicação de uma forma diferente? Espero que sim. Espero que sim. A gente tem algumas pessoas aí aprendem com a própria dor, outros aprendem com a dor dos outros, né? A gente viu coisas malucas acontecendo nesse mercado, né? Comunicações completamente truncadas, funcionários saindo para fazer greve, de tudo, a gente viu de tudo, né? Gente, enfim, vimos de tudo. E a gente, um olhar mais atento para isso, assim, olha, não preciso passar por isso, não precisa ser uma outra pandemia para ser uma outra crise. Posso estar mais estruturado. Então, adoraria que pelo menos grande parte dos gestores saíssem pensando, olha, não é como eu estou investido em propaganda, não é como eu estou divulgando o meu hospital. Isso é outra questão, isso é questão menor. Mas como eu estrategicamente penso a comunicação da minha instituição. Esse seria isso é fundamental, você foi crucial aí, você foi cirúrgica para dizer assim. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Que pensar marketing, comunicação, marca é muito mais do que só pensar a propaganda, o folhetim ou o anúncio, né? Acho que esse é o recado importante, né? Exatamente. Bom, Gil, então quero te agradecer. Muito obrigado, espero que a gente tenha mais tempo juntos aí, conversando sobre temas do marketing na saúde, que a GPS aí também, com o seu papel muito importante no mercado. Muito sucesso para você. Obrigado por ter aceito nossos 2 convites, né, do fórum e agora da live. Sucesso aí para você, muito obrigado. Acho que foi enriquecedor aqui ouvir pessoas comentando sobre isso. Sempre bom falar sobre reputação e marca com quem entende, ainda mais focado na saúde. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Até amanhã às 11 horas com uma nova live do ABC da Comunicação. Tchau, Gil. Obrigado.